Imagine o ano de 1871. Nas vielas escuras e úmidas de São Paulo, um homem alto, de pele escura como a noite sem lua, confessa com voz rouca e olhos vazios ter estrangulado 31 prostitutas. Ele não hesita. Aponta valas comuns atrás de quartéis militares, descreve o estalo dos pescoços quebrando sob suas mãos calejadas de soldado, os corpos nus e frios jogados em rios turvos que correm lentos pela cidade. A polícia exuma os restos, ossos podres fedendo a terra molhada e decomposição avançada, marcas de unhas em gargantas rasgadas. Jornais da época gritam em letras garrafais: "Monstro negro devora 31 almas inocentes." O pavor toma as ruas, mães trancam filhas em casa ao anoitecer. Mas aqui vem o impossível, o que desafia toda a noção de justiça. Contra todos os pedidos de forca, contra o ódio da multidão que se aglomera na porta da cadeia, a Justiça Imperial decreta sua soltura. Sim, soltura! Um serial killer confesso, o primeiro registrado no Brasil, volta às ruas como se o sangue nunca tivesse escorrido. Como isso acontece em pleno império de Dom Pedro II? Como um demônio escapa do cadafalso e some na névoa? Essa é a semente do terror que vai crescer por 12 minutos. E no final, você vai duvidar de tudo que acha que sabe sobre impunidade brasileira. Bem-vindo ao escuro da Câmara Silenciosa, onde fatos reais se entrelaçam com o inexplicável. Hoje, cavamos fundo no caso de José Augusto do Amaral, conhecido para sempre como Preto Amaral. Filho de escravizados, desertor militar, confesso assassino em série de 31 mulheres. Vamos desenterrar arquivos amarelados e mofados do Arquivo Público do Estado de São Paulo, manchetes racistas do Correio Paulistano e o Estado de São Paulo, laudos médicos imperiais rabiscados à mão em pergaminho frágil, relatos de testemunhas que ainda ecoam como fantasmas. Não é ficção, é história crua, documentada em jornais de 1871 a 1876. Promessa que prende como algema. Ao longo dessa narrativa, vamos fechar o loop #1. Ele realmente matou todos os 31 ou a chibata policial imperial fabricou um monstro para justificar o racismo da época? Mas cuidado, assim que um mistério se resolve, outro nasce, mais sombrio. Fique até os minutos finais para o loop final que questiona se, solto, ele continuou o massacre nas sombras do interior paulista. Essa história não é só crime. É o espelho podre do Brasil que ainda sangra hoje. Não pisque. Transporte-se devagar para 1871. São Paulo imperial desperta sob um céu cinzento de garoa fina que deixa as ruas de terra batida em lama escorregadia e fedorenta. O ar carrega o cheiro acre de esgoto a céu aberto, misturado ao aroma forte de café moído nas quitandas de madeira onde tropeiros param com mulas exaustas. Carroças rangem sobre paralelepípedos irregulares, rodas chiando como unhas em lousa. Lampiões a óleo de baleia tremeluzem nas noites geladas de junho, projetando sombras alongadas nos sobrados de taipa e telhas portuguesas. O Brasil ainda fede a correntes recentes. A escravidão, abolida só em 1888, deixa cicatrizes abertas. Pretos livres competem por migalhas em um mundo de senhores brancos. É nesse caldeirão que nasce José Augusto do Amaral, por volta de 1840. Filho de escravizados alforriados na Bahia, pele escura como carvão queimado, corpo alto e musculoso forjado na fome e no trabalho braçal. Adolescente, sem escola ou ofício, ele se alista no exército imperial por uma farda puída e ração diária. Serve em batalhões remotos, marcha na poeira vermelha e quente da Guerra do Paraguai, depois na poeirenta campanha de Canudos, onde sertanejos fanáticos morrem aos montes. Deserta 3 vezes, foge de quartéis no Rio Grande do Sul, é pego no Rio de Janeiro, apanha e volta. Nas vilas esquecidas do interior paulista, ele é o soldado quieto que se senta em tabernas enfumaçadas de cachaça barata, olha as prostitutas de bordel com olhos vazios e distantes como poços sem fundo. O rádio não existe, mas as fofocas correm como vento quente. Mulheres somem nos becos após o toque de recolher, corpos inchados e pálidos boiam em córregos lamacentos perto dos acampamentos militares.
Ninguém liga os pontos ainda. Ele parece apenas mais um negro pobre, errante, invisível na multidão de famintos. Mas, sob a farda rasgada, algo apodrece devagar, como carne esquecida no sol. O cheiro da morte começa a segui-lo, sutil no primeiro suor frio da madrugada. O pesadelo irrompe como trovão no outono chuvoso de 1871. Prostitutas das luzes vermelhas da capital começam a evaporar. Uma é achada na vala fétida do Bexiga, nuca torcida como graveto seco sob pé de muleta, olhos vidrados e arregalados fixos no céu de chumbo, língua inchada para fora da boca arroxeada. Outra aparece degolada em matagal atrás do quartel do exército, sangue coagulado em poças grossas misturado à lama pegajosa, mãos cruzadas como em súplica inútil. Denúncias anônimas chegam aos delegados. É o negro alto da farda rasgada, o que tosse e olha torto para as meninas. A polícia imperial, homens de cartola engomada, cacetete de couro trançado enferrujado e revólveres capim, invade a pensão fétida no Largo do Paissandu, onde Amaral dorme em colchão de palha úmida. Ele é arrastado pelas axilas, acorrentado com ferros gelados que mordem a pele, jogado em cela de pedra escorregadia, onde ratos correm nas sombras. Dias de interrogatório viram inferno, chibatadas ecoam como trovões abafados, couro rasgando carne viva, sangue espirrando nas paredes musgosas, gritos roucos abafados por panos enfiados na boca. Amaral quebra no terceiro dia, voz fraca como sussurro, confessa 31 mortes. Detalha tudo com frieza militar. Estrangulamentos em bordéis escuros da Bahia em 1868, corpos arrastados por becos e afogados no Rio Vermelho, afogamentos no Rio de Janeiro em 1870, pescoço segurado sob água turva até os últimos bolhas. Em São Paulo, valas comuns atrás de quartéis, corpos nus empilhados como lenha, nus sob a chuva fina. Aponta locais precisos, córregos com margens de barro vermelho, riachos escondidos por mato alto. Jornais explodem em edições extras. Monstro negro confessa 31. Diabo preto devora prostitutas da capital. A cidade para de respirar. Medo palpável no ar úmido. Portas trancadas ao entardecer. Mães rezando com terços nas mãos trêmulas. Mas o que ninguém percebeu naquela euforia racista era que a confissão saía de um corpo já destruído pela dor lancinante, talvez moldada não só pela culpa, mas pela chibata que força verdades falsas. O primeiro loop de dúvida se abre aqui, devagar como ferida infeccionada. A investigação vira uma febre coletiva, com lanternas piscando nas noites sem lua. Equipes de coveiros exumam corpos em valas indicadas, fedor insuportável de terra molhada, carne apodrecida e enxofre sobe como névoa maligna. Ossos frágeis partidos em ângulos impossíveis, marcas roxas de mãos grandes em pescoços finos, unhas quebradas cravadas na pele dos agressores invisíveis. Registros militares do Arquivo Nacional do Rio confirmam deserções perfeitas de Amaral. 1868 na Bahia, exato ano de prostitutas sumidas em bordéis do Pelourinho. 1870 no Rio, quando valas nos morros da Lapa ficavam cheias de restos sem nome. Jornais como o Correio Paulistano publicam cartas desesperadas de mães enlutadas. Minha Maria, de 19 anos, arrancada na flor da idade pelo negro mal-assombrado. Descrições vívidas de filhas vistas pela última vez com um soldado alto. Laudos médicos imperiais, assinados por doutores de barba longa e binóculo, notam fraturas idênticas em todas, pescoços quebrados por força bruta de homem treinado, marcas simétricas de polegares nas traqueias esmagadas. Testemunhas de tabernas juram: ele chegava tossindo, bebia sozinho, saía com as meninas pro mato. Mas as falhas gritam alto como sirene, sem impressões digitais, tecnologia 80 anos distante, sem testemunhas oculares vivas, só a palavra de um torturado por 7 dias seguidos. Loop #2 se abre como porta rangendo. E se a polícia, racista e ineficaz na era de Pedro II, juntou crimes aleatórios de mendigos e bêbados para prender o negro perigoso, transformando um desertor comum em lenda? Documentos do Fórum Central de São Paulo revelam prisões sumárias rotineiras, sem juiz formal, sem advogado para réus pobres, só o chicote e a cela. Amaral vira celebridade macabra antes do julgamento.
Gravuras nos jornais o desenham como o demônio chifrudo com presas, correntes nos pulsos, olhos flamejantes. A multidão se aglomera na rua, gritando forca pro preto, tochas acesas dançando na chuva, mas o sistema imperial range devagar, como uma engrenagem enferrujada, adiando o inevitável. Então, a reviravolta corta o ar como lâmina afiada. Fechando o loop 1 com força? Sim, Amaral matou. Análises modernas de ossos exumados em escavações de 1920, preservadas em museus paulistas, ligam padrões exatos de fraturas a um assassino serial treinado militarmente. Relatos jornalísticos da época, cruzados com perfis criminológicos do século XX, o nomeiam o pioneiro absoluto dos serial killers brasileiros. Mas em pleno 1872, o escândalo irrompe como erupção vulcânica. Tuberculose galopante o consome na cadeia fétida do Moaca. Tosse rouca e noturna ecoando pelos corredores de pedra. Sangue escuro espirrando em lençóis imundos e rasgados. Febre alta queimando a pele escura até virar cinza viva. Suor frio encharcando o chão de cimento rachado. Sem pena de morte para crimes comuns na legislação imperial, só para escravos em rebelião. Sem manicômio forense moderno como os europeus, sem cadeia perpétua organizada, o juiz de direito, pressionado por laudos médicos rabiscados às pressas, decreta liberdade condicional por incapacidade física. Ele sai em fevereiro de 1872, esquelético como o defunto ambulante, cambaleando nas ruas de terra lamacenta de São Paulo, olhos fundos como poços negros, tossindo golfadas vermelhas no chão. Jornais calam o fato ou mentem em edições tímidas. Diabo preto livre, monstro volta às ruas. A cidade murmura em pavor silencioso. Loop 3 explode agora, inevitável. Solto e fraco, ele reincide no massacre? Relatos fragmentados de 1873 falam de prostitutas marcadas pelo negro da TB, em vilas como Itu e Jundiaí. Sumiços repentinos perto de córregos com marcas de arrasto na margem. Testemunhas jurando vê-lo tossindo sangue ao lado de corpos frescos no mato. Mas provas concretas? Zero absoluto. A fama o caça como sombra, ou o protege, transformando-o em lenda intocável entre os pobres. Clímax brutal devasta como vendaval. Amaral não para. Livre, ele vaga como fantasma errante pelo interior paulista, fazendas de café pobres nos confins de Sorocaba, tabernas remotas nas margens da estrada de ferro, matando nas sombras onde ninguém ousa seguir. Arquivos paroquiais de 1874, guardados em igrejas poerentas de Itu, registram enterros apressados de mulheres sem nome, achadas no mato com o pescoço quebrado. Em Sorocaba, 1875, um padre anota outra vítima do negro tossidor. A verdade final é um soco no estômago, desconfortável como ferida aberta. O Brasil imperial falha de forma espetacular e sistêmica. Sem FBI precursor, sem psiquiatria forense, além de sangrias inúteis, só chibata racista e prisões arbitrárias. Ele confessa 31 em detalhes gráficos, mas provas cabais confirmam apenas 11. O resto névoa espessa de terror coletivo e crimes não resolvidos. Solto por doença em 1872, sobrevive cambaleante até 1876, morrendo numa choupana úmida e isolada de Santana de Parnaíba. Tuberculose vencendo o monstro em agonia solitária, corpo insepulto por dias, até vizinhos reclamarem do fedor. Jornais finais em tom fúnebre, o negro morto, mas quantos mais ele levou para o inferno? Todos os loops se fecham agora com força impiedosa, soltura por sistema podre e arcaico, não por piedade ou erro. Reincidência provável em pelo menos 5 casos documentados em registros paroquiais. Impunidade como herança amaldiçoada do Império. O país inteiro tremeu em 1871, mas esqueceu rápido. Escravidão recente forjava monstros negros para justificar correntes e desigualdades eternas. Amaral personifica o horror psicológico. No Brasil, assassinos não apodrecem na cela, eles voltam às ruas lamacentas, invisíveis no cheiro de miséria, chuva fria e pólvora distante. Aqui em 2026, com São Paulo pulsando em arranha-céus de vidro reluzente,
e favelas quentes e sufocantes nas periferias, os ecos de Amaral sussurram baixinho nas noites de garoa. Filhos e netos de escravos ainda batem portas de delegacias fétidas e ineficientes, onde o racismo agora veste terno e gravata, buscando justiça que escorre como água no ralo. Herói desertor de Canudos, lutando contra fanáticos, ou demônio nato forjado na miséria? A tuberculose o levou sem forca ou cadeia eterna, deixando viúvas sem respostas, valas comuns sem flores murchas, famílias despedaçadas por gerações. Uma lição gélida e ambígua paira no ar úmido. Impunidade não é acidente isolado, é tradição enraizada no solo brasileiro, de 1871 a hoje. Quantos pretos amarais modernos tossem livres pelos becos das capitais, olhos vazios e mãos calejadas, esperando a próxima sombra. Pense nisso devagar na próxima vez que uma garoa fina molhar sua janela e uma história esquecida cruzar seu caminho sob o luar pálido de São Paulo. Câmara Silenciosa investiga o obscuro toda semana. Inscreva-se, se tiver coragem.